Graça e paz, sejam todos bem-vindos de volta à nossa sala de aula virtual da Missão Semente. Esse é o nosso curso discipulado Caminhando com Cristo. Estamos no nosso segundo vídeo da série O que é oração? Essa é a nossa aula de número 4 do curso. Dando continuidade à aula anterior, nós vamos falar acerca dos níveis de oração e também do porquê devemos orar e quais os obstáculos da oração. Podemos classificar as orações em 3 níveis diferentes. O primeiro nível, Deus como alvo das nossas orações. O segundo nível, nós como alvo das nossas orações. E o terceiro nível, o próximo como alvo das nossas orações. Dentro de cada um desses níveis há diversos tipos de oração. Primeiro nível, Deus como centro das nossas orações. Há orações que são dirigidas a Deus visando o próprio Deus, o que Ele é, o que Ele faz e o que Ele tem feito. Outra coisa não buscamos senão apresentar-lhe nossa gratidão, louvor e adoração. Dentro desse nível nós temos 3 tipos de oração. A primeira oração é a oração de ação de graças, Salmo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa oração é a expressão do nosso reconhecimento e gratidão a Deus. A sua oração de ação de graças deve ser focalizada de 3 maneiras. Primeiro, agradeça a Deus por tudo que Ele é e tem feito. Segundo, agradeça a Deus por aquilo que Ele está fazendo pelos outros. E terceiro, agradeça a Deus em qualquer circunstância da sua vida. A segunda oração é a oração de louvor. Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A oração de louvor é um passo além da ação de graças. São expressões de louvor a Deus pelo que Ele faz. Louvar é reunir todos os feitos de Deus e expressá-los em palavras, numa atitude de exaltação e glorificação ao seu nome, que é digno de ser louvado. A palavra louvor significa elogiar, exaltar, glorificar, entregar com alegria. Nessa oração é muito importante você elogiar Deus pelos seus atributos, reconhecendo sua bondade, seu amor e misericórdia. Louvá-lo pela obra da criação. O livro dos Salmos está repleto de exemplos. Você pode fazer uma lista desses atributos. E é sempre bom começar a oração e terminar a oração com louvor a Deus. Terceira oração é a oração de adoração. É o tipo de oração que exalta a Deus pelo que Ele é. É a entrada do Santo dos Santos para responder ao amor do Pai. Ali, nada falamos de nós mesmos ou do homem, mas dele. É o reconhecimento do que Ele é. É a resposta do nosso amor ao amor divino. Louvor e adoração podem parecer iguais, mas são 2 coisas distintas. Por exemplo, qualquer pessoa pode ter uma atitude louvável ou ser louvada. Porém, a adoração é dada somente a Deus e a mais ninguém. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Segundo nível da oração, nós como alvo da oração. Aqui vamos a Deus para apresentar necessidades pessoais. Embora falando com Deus, o foco da atenção é a satisfação das nossas necessidades. Algumas pessoas podem achar essa oração desnecessária. A Bíblia afirma que Ele conhece as nossas necessidades. E antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece. Porém, somos ensinados na Bíblia que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo devemos apresentar a Deus com orações e ação de graça. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não é errado você fazer petições a Deus. O errado é na oração devotarmos mais tempo a nós do que a Deus e ao nosso próximo. Essa seria uma oração egoísta e egocêntrica. O intuito dessa oração é ir a Deus em busca de uma resposta para a alteração de alguma circunstância em nossa vida. Nós temos como exemplo o rei Ezequias,
que estava enfermo, e Deus manda o profeta Isaías avisá-lo que ele vai morrer e que ele deve arrumar sua casa. O que o rei Ezequias faz? Ele vira o seu rosto para a parede e ora a Deus. Em resposta à sua oração, Deus acrescenta 15 anos de vida ao rei Ezequias. Nós também vemos Paulo, que ele ora 3 vezes pedindo que Deus removesse o espinho da carne. E a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. E nós vemos a oração de tantos outros, como Elias, Moisés, Abraão. Observe que nem sempre a resposta da oração é aquilo que almejamos. Podemos receber um sim ou um não, ou talvez o silêncio de Deus. O mais importante é reconhecer que a nossa vida está nas mãos do Pai e que Ele tem o melhor preparado para nós. Nesse nível, nós temos 3 tipos de oração. A oração de petição é um pedido formal a um poder maior. É a apresentação a Deus de um pedido, visando satisfazer uma necessidade pessoal, tendo como base uma promessa de Deus. Nesse tipo de oração, já temos o conhecimento de qual é a sua vontade, pelo que o pedido será feito com fé, com a certeza da resposta, antes mesmo da sua manifestação, de acordo com Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Segundo, nós temos a oração de consagração ou dedicação. É uma atitude de submissão à vontade de Deus. Essa oração é para ocasiões em que a vontade de Deus é desconhecida. Exige espera, consagração, inteira disposição de conhecer e seguir a vontade do Pai. A terceira oração é a oração de entrega. É a transferência de um cuidado. Essa oração é feita quando um cuidado, um problema ou inquietação nos bate à porta. Pedro nos ensina a lançar sobre ele as nossas ansiedades, pois verdadeiramente ele tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O terceiro nível é o próximo, como alvo das nossas orações. Aqui vamos a Deus como sacerdotes e como intercessores, levando a necessidade de outra pessoa. Nosso motivo primeiro é ver as circunstâncias alteradas na vida de outro. Essa é a oração de intercessão. Interceder é colocar-se no lugar de outro, é pleitear a sua causa, se colocar na brecha para defender e sentir a dor do próximo. A maior característica do intercessor é o amor. Nós vemos muitos exemplos de intercessão na Bíblia. Por exemplo, Abraão intercedeu por Ló, para que ele não fosse destruído junto com a cidade de Sodoma e Gomorra. Jó intercedeu pelos seus amigos e, consequentemente, depois da intercessão de Jó, Deus mudou a história de Jó, restituindo tudo aquilo que ele havia perdido. Nós vemos Jesus intercedendo por Pedro, quando Satanás tentou cirandar ou peneirá-lo. E nós vemos que o próprio Jesus, ele é o nosso intercessor diante do Pai. Também temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E assim também devemos seguir o exemplo e sermos intercessores e levarmos as vidas diante do altar do Senhor. Veja o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Então veja, nós somos chamados a interceder, e a falta de intercessão é pecado. Mas por que eu devo orar? Primeiro, porque Deus nos chama à oração. Salmo 50, versículo 15. Invoque-me no dia da angústia, e eu os livrarei, e você me glorificará. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Segundo, porque oração é um dever de todo cristão. Lucas capítulo 18, versículo 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Terceiro, porque é um mandamento bíblico. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Quarto, é seguir o exemplo de Jesus. A oração fazia parte do ministério de Jesus.
Nós vemos Jesus orando em todo o tempo. No seu batismo, orou quando estava no deserto e foi tentado por Satanás. Nós vemos Jesus orando antes de tomar decisões, por exemplo, na separação dos discípulos. Ele orava ao iniciar o dia e no término de cada dia. Ele orava antes das refeições, dando graças. Ele orou por Pedro e pelos discípulos, orou no Getsêmani, orou na cruz e vive a interceder pela igreja à destra do Pai. Quinto, é seguir o exemplo da igreja primitiva. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Temos também Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 12, versículo 12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quais os obstáculos da oração? O primeiro obstáculo da oração é o medo de relacionamento. Vivemos numa época em que os indivíduos evitam a intimidade e os relacionamentos pessoais. O receio de expor seus sentimentos, desenvolver amizades profundas afeta tanto as relações espirituais como as sociais, erguendo barreiras dentro da própria família e dividindo comunidades. E conscientes de que esse modismo entrou na igreja e por ele influenciados, alguns cristãos sentem-se nada confortáveis quando se chegam próximos demais a Deus. O resultado imediato é a falta de oração. O segundo obstáculo é a falta de tempo. Também estamos muito ocupados, vivemos para realizar e não para ser. Admiramos a vida ativa mais do que o caráter e os relacionamentos. O sucesso é medido por nossas realizações. Portanto, corremos, tentando fazer tudo quanto podemos em nossas horas ativas, mais preocupados em fazer do que em ser. Recusamos a aceitar a realidade bíblica de que as realizações humanas são temporárias e fugazes. Somente a obra do Espírito é permanente e eterna. Terceiro obstáculo para as orações são as motivações erradas. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis mal. Mal é a tradução do termo grego kakos, que significa impropriamente, incorretamente, impiamente. Pedimos errado quando pedimos por qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus. Nosso Senhor não responderá às orações que forem motivadas por desejos egoístas, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, 3. O quarto obstáculo da oração é negligenciar a palavra de Deus. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O quinto obstáculo da oração é a dúvida ou incredulidade. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Sexto obstáculo da oração: altivez e orgulho. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O altivo não ora a Deus, mas a si. Lembra a parábola do fariseu e do publicano? Sétimo obstáculo para a oração: falta de sinceridade. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, se o buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oração exige sinceridade. E nos Salmos nós vemos que o salmista, quando orava a Deus, ele expressava a sinceridade da sua alma, do seu coração. Quando ele estava triste,
quando ele estava angustiado, quando ele estava se sentindo fraco. Então nós vemos a sinceridade do salmista em expressar o seu sentimento diante de Deus, até porque não dá para esconder nada de Deus. Então nós temos que ser sinceros. Se você está fraco, diga: Senhor, eu estou fraco, me renova, me fortalece. Se você está pensando em parar e desistir, diga ao Senhor, confesse ao Senhor aquilo que está dentro de você, porque Ele é o teu Pai e Ele entende e conhece a tua estrutura. Oitavo obstáculo da oração é a adoração irreverente ou de qualquer jeito. Malaquias capítulo 1, versículos 7 a 10 tem uma palavra de exortação para nós. Diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então nós devemos entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, com temor e reverência diante de Deus. O nono obstáculo para a oração é a omissão aos necessitados. Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Décimo obstáculo, o relacionamento conjugal errado. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 7 e 8. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. 11º obstáculo para a oração, a falta de perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. 12º obstáculo. Um obstáculo para a oração não respondida é não orar. A falta de oração nos impede de alcançar aquilo que tão desesperadamente ansiamos. O diabo não pode impedir o Senhor de ouvir nossas orações, mas ele pode nos impedir de orar. Precisamos de discernimento espiritual para não cairmos nas suas artimanhas. Mateus 26, 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos encerrando esta aula. Poderíamos falar muito mais coisas sobre oração, a oração juntamente com o jejum, a oração na batalha espiritual, mas isso nós vamos ver mais para frente. Então, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.